É isso aí, galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Mais uma vez, em casa, estudando, ninguém batendo perna na rua, tá? Isso aí, né? No nosso último encontro aí, a gente falou sobre os egípcios. Não, minto. Ih, tô doido de pedra. Falei sobre a Mesopotâmia, beleza? Hoje a gente começa a falar aí dos fenícios, dos persas e dos hebreus, tá? São três grupos aí que a gente vai analisar hoje. Tranquilo? Então vamos lá. Hoje a gente fala dos hebreus. Vou aumentar o zoom aí, galera. Tá? Os hebreus. Hebreu é uma palavra em aramaico, significa povo do outro lado do rio. Afinal de contas, que rio é esse, né? É aquele rio Tigre-Eufrates que nós vimos aí. Eles viviam na região da Mesopotâmia, né? Proveniente da cidade de Ur. Beleza? Eram povos seminômades e organizados em clãs. Que Google Tradutor nessa desgraça? O que seriam povos seminômades e organizados em clãs? Cara, eles estavam na transição, lembra que nós vimos aí? Transição do Paleolítico para o Neolítico, ou seja, eles tinham uma agricultura, beleza? Mas eles não tinham moradia fixa, ou seja, eles eram sazonais. É como se no inverno eles ficassem em um lugar, no verão eles iam para outros lugares. Por quê? Principalmente por causa da criação de animais, as ovelhas. Beleza? E eles eram organizados em clãs, em famílias. Cada família tinha o seu próprio líder. E o líder era o homem mais velho, por isso patriarcal. Era o homem mais velho que detinha todo o poder. Era ele que decidia quem casava com quem, beleza? E morava todo mundo na mesma tenda. Só você lembrar daqueles desenhozinhos que aparecia de manhã, 7 horas da manhã na Band, beleza? Eram pessoas então que moravam, eram famílias, eram grandes famílias, que um homem mais velho que decidia tudo, beleza? Tranquilo? Inicialmente eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses, beleza? Principalmente aí os deuses mesopotâmicos que nós vimos aí, tá? Mas posteriormente, com Abraão, tá? O maluco lá da Bíblia lá, Abraão, ele vai lá e passa a incentivar o monoteísmo, tranquilo? E a gente tem que deixar bem claro aí da Palestina, beleza? A terra que emana leite e mel, Canaã, a famosa Canaã, beleza? A terra prometida, tá? Isso daí é só vocês lembrarem lá da Bíblia, em que Abraão e Deus, né, faz um pacto, tá? Em que Deus daria a terra prometida, que é uma terra que emana leite e mel, e os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Tranquilo nessa parada? Show de... Daí começa a construção do monoteísmo entre os hebreus, a partir deste momento. Tá? Então vamos lá, voltando aqui à nossa questão. Tá? Localização dos hebreus. Né? Eles viviam no que é hoje o atual Oriente Médio. Está aqui o mapa. Beleza? Está aqui a parte de baixo aqui, ó, Arábia Saudita, beleza? O Egito. Então eles viviam nessa parte aí, ó. Beleza? Nesse pequeno pedacinho no qual eles viviam. Beleza? E, originalmente eles viviam nessa área aqui, ó, olha aqui, ó. Esse pedaço aqui da Mesopotâmia. Beleza? Depois eles vêm para cá. Então vamos lá. Primeira fase dos hebreus. A era dos patriarcas, que é entre 2000 a.C. a 1200 a.C., que começa aí com a linhagem de Abraão. Beleza? Aquele cara da Bíblia de novo. Abraão, Isaac e Jacó. Beleza? Então, as tribos de Israel, elas eram passadas de pai para filho. Então, Abraão era o patriarca, ele comandava os hebreus. Aí, quando Abraão morre, Isaac, o filho dele, passa a comandar. Com a morte de Isaac, o filho de Isaac, o Jacó, passa a controlar. Beleza? O que aconteceu com o caso de Jacó? Aquele cara da Bíblia, tá ligado? José.
Ah, pô, qual o José? É o pai adotivo de Jesus? Não, o outro José. É aquele cara que ele tinha a interpretação dos sonhos, que foi vendido como escravo para o Egito. Ah, professor, não estou lembrado disso não. Dá uma pausa aí, procura desenhos bíblicos. José, beleza? Que é facinho de vocês trabalhar essa parada. Tá? Ou então liga aí para nossa querida professora de ensino religioso que ela vai dar essa ideia para vocês aí. Então, o que interessa para a gente é que José, rapidinho aí, né? José ele foi vendido como escravos para o Egito porque ele tinha interpretação de sonhos. Então, o pai Jacó considerou isso um sinal divino. No entanto, os irmãos mais velhos, né, Judá, o Rubem, Simeão, eles acharam isso absurdo, que era para ele ser, por ser o filho mais velho, é para ele ser o sucessor de Judá. Então eles decidiram vender José como escravos para eles, né, tirar o José dessa jogada. Aí, né, um papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, naquela parada lá, né, José torna-se o vizir, o 02 de comando lá dos egípcios, e neste momento eles voltam a se encontrar, né, aquela coisa toda, aparece tudo nos desenhos bíblicos, melhor vocês procurarem até, se não lembra disso, é legalzinho, pode ver, show de bola. Não tem nada para fazer mesmo na quarentena, pô. Então, só estudar vocês vão desmaiar. Tá? E o que Jacó faz? Ele decide dividir o comando dos hebreus. Então surge as 13 tribos de Israel. Beleza? Ruben fica com um pedaço, Simeão com outro, Judá com outro, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim, Manassés, Efraim e José. Então passa a dividir os hebreus em tribos. Está aqui, ó, olha o mapa agora, o território. São as 13 tribos de Israel. Beleza? Tranquilo nisso, gente? Aí o que aconteceu? Os hebreus, eles passam a morar lá no Egito. Ah, professor, o que aconteceu? Vamos recapitular. Tá? Isso tudo faz parte da religiosidade. A gente está trabalhando aqui em história. Mas, para ninguém ficar viajando na maionese, o que aconteceu? José foi vendido como escravo para o Egito, ficou lá. Aí, ficou preso um tempo lá como escravo, ficou na pindaíba mesmo. Tá? Aí, o que acontece? O faraó teve um sonho, em que ele, no sonho, ele vê 7 espigas de trigo frondosas. Aí aparece 7 espigas de trigo podre, toda retorcida, e mata as espigas boas. Aí ele acorda, meio bolado assim. Aí quando ele volta a dormir, aí ele sonha com 7 vacas gordas. Aí aparece 7 vacas magras e come a vaca gorda. Aí ele acorda bolado, né, com aquele sonho, e pergunta os sacerdotes dele, né, os magos dele. Ninguém consegue responder o que significava aquele sonho. Aí a galera lembrou de José, aquele maluquinho que estava preso lá, que ele interpreta sonhos, chama José. Aí ele vai lá e diz que isso é um sinal de que o Egito terá 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca. Aí ele vai lá e ainda dá ideia para o faraó. Nos anos de fartura, você guarda a comida para quando chegar a época da seca, você pega aquela comida e vai distribuindo. Aí o que o faraó faz? Compensa José, colocando ele como encarregado desse estoque. Beleza, olha como o tempo passa, a seca vem, os hebreus que estavam lá em cima ficam na pindaíba, vai no Egito desenrolar lá uma ajuda. Aí os irmãos dão de cara com quem? Com José. Beleza? Aí ocorre lá aquele caso de família, aquele barraco todo, aquela coisa toda, e parará e pereré. Né? Enfim, o que interessa pra gente é, por causa dessa seca, os hebreus passam a morar no Egito sob tutela de José. Aí o Jacó, bem velhinho, o que ele faz? Divide. Cada tribo fica encarregada por um filho. Mas eles ficam lá no Egito. Tá? O que acontece, que eu já comentei com vocês em sala de aula, o que acontece?
ocorre um golpe de Estado lá. A antiga dinastia faraó sai, entra a nova dinastia faraônica, e o que eles fazem? Passam a escravizar os hebreus. Aí é a época do cativeiro do Egito. Beleza? Aí fica lá essa fase toda, termina com o Êxodo, no qual os hebreus, eles, através de Moisés, né, eles conseguem a libertação. Então, aqui olha o mapinha aqui, tá? O Moisés, ele, depois de libertar os hebreus do Egito, ele passa a vagar pelo deserto de Assur. Por quê? Porque quando ele vai para Canaã, a terra de Canaã que ele tinha saído, que os hebreus tinham saído, né, foi há 300 anos. Então agora essa terra está ocupada por outros povos ali. E Moisés tinha um grupo de escravos, não de soldados. Então ele precisava transformar esses escravos em soldados. Então ele fica 40 anos no deserto, os hebreus ali, sob o comando de Moisés, tá? Transformando-os em soldados para conseguir conquistar aquela área. E esse período é chamado de o Êxodo. Show de bola? Tranquilo? É nessa parte aqui, por exemplo, que Maomé, tô louco já, em que Moisés ele tem o acesso aos 10 mandamentos e faz uma unificação religiosa. Tranquilo? Mas mantém o patriarcalismo. Show de bola? Tranquilo? Então agora é nessa parte aqui que os hebreus são monoteístas. Show de bola? Tranquilo? Tá, aí o que acontece? Moisés, já bem velho, não consegue mais fazer as suas funções, tá? Nem de comandante militar, nem de chefe sacerdotal, então ele passa a bola. Ele cria o cargo de juízes, beleza? Que aí é uma nova fase na história, a era dos juízes. O que era um juiz? O juiz, ele era uma união de todas essas atribuições aí. Cada tribo tinha um juiz, beleza? Então a tribo de Judá tinha um juiz, a tribo de José tinha outro, e aí vai embora, beleza? Então eram chefes militares, os juízes, eram mestres das leis, eram responsáveis pelas leis, eram chefes religiosos, então era o chefe sacerdotal também, tá? E os principais juízes que nós tínhamos eram Sansão, Samuel, Josué, o Gideão, beleza? E é nessa época aí que os hebreus vão partir para cima dos povos que viviam na Canaã, para reconquistar a terra prometida. Aí são vários povos, o que interessa para a gente aí são os filisteus e os cananeus. Então a guerra estanca. Então é justamente na era dos juízes em que a porrada comeu, tá? Beleza. Aí o que acontece? Vem a era dos reis, que vai entre 1100 a.C. até 587 a.C. Beleza? O que foi isso aí? Já no finalzinho do conflito, só os filisteus que estavam resistindo aos hebreus, então ocorre uma necessidade de centralizar o poder para melhorar as forças armadas dos hebreus contra os filisteus. Então o profeta Samuel escolhe Saul para ser o primeiro rei dos hebreus. Saul foi o coroado, né, com o objetivo de vencer os filisteus, só que ele não conseguia vencer os filisteus. Isso começa a desgastar a moral de Saul, né, começa a minar o próprio prestígio de Saul perante os hebreus. Nesta época, justamente aí, aparece Davi, em que ele vence o herói dos filisteus, que é Golias. E isso aumenta o prestígio de Davi. Beleza? Saul, com medo de perder poder, o que ele faz? Exila Davi. Tá? Davi é exilado dos hebreus. Quando Saul morre, Davi volta e é coroado como rei dos hebreus. Beleza? Aí quando ele é coroado rei dos hebreus, ele, como rei e comandante do exército dos hebreus, ele consegue finalmente vencer os filisteus. Com a vitória dos filisteus,
ele consegue dominar toda a região ali, né, da terra prometida de Canaã, e então ele funda o reino de Israel. Beleza? Aí nasce o reino de Israel. Tá? Ocorre a unificação política dos hebreus. Aí eles são agora os israelitas. Não confundam com israelenses. Capital, Jerusalém. Beleza? Tranquilo? Não confundam com hoje. Hoje é o Estado de Israel. Quem nasce no Estado de Israel são israelenses. Capital do Estado de Israel, Tel Aviv. A gente está trabalhando com o Reino de Israel. Tá? Quem nasce no Reino de Israel, israelita. Capital, Jerusalém. Não confundam, beleza? Muito importante essa pegadinha aí. Aí, tá. Davi morre, quem sobe no lugar dele? O filho de Davi, Salomão. Beleza? Salomão, todo mundo já ouviu falar, o sábio, aquela coisa toda. O que interessa pra gente aqui na matéria de história? Cara, é o auge do reino. Tá? Ele urbaniza o reino, tá? Ele constrói o templo de Jerusalém, ele expande as rotas comerciais até para o continente africano. Então o reino de Israel, ele bomba. Só que qual é o problema? Nessa urbanização que Salomão faz, ele endivida a coroa. Tá? E quando ele está bem velho já, aí o reino de Israel eclode em várias revoltas por causa desses altos impostos. Aí, para piorar a situação, Salomão morre. Aí começa o problema. Já desgastado por causa dos altos impostos, beleza? Aí vem uma crise sucessória, tá? Em que o reino de Israel racha. É o período do cisma, ou seja, o reino de Israel parte em dois. Fica o reino de Israel, governado por Roboão, o filho de Salomão, capital Jerusalém, e o reino de Judá, governado por Jeroboão. Jeroboão era um dos funcionários mais leais de Salomão, mas criticava veementemente esses altos impostos. Então, as tribos de Israel racham, beleza? Não é mais unificado em um único reino. São dois reinos aqui, ó. Olha o mapa para a gente entender. Beleza? Então, nós temos a tribo de Israel, tá? E a tribo de Judá. Beleza? Então, ocorre o racha. Qual é o problema disso? Desgastado por causa dessas guerras, queda. Tá? E desgastado por causa da guerra entre as tribos, os assírios, lembra que nós vimos aí sobre a Mesopotâmia? Os assírios aproveitam dessa questão e invadem. E eles escravizam os israelitas agora. Beleza? Tem que na Bíblia fala que é o período do cativeiro da Babilônia. Tem uma curiosidade aí que são as 10 tribos perdidas. O que ele faz? Os assírios, conforme eu já falei com vocês, né, os assírios eles eram conhecidos por ser extremamente violentos, eles simplesmente massacram todo o reino do norte. Só sobrevive o reino de Judá. Beleza? Daí vem a expressão que os romanos passam a chamá-los de judeus. Beleza? Tranquilo? Aí, ou seja, as 10 tribos de Israel são extintas. São as 10 tribos perdidas. Beleza? Depois, tá, que os assírios caem, os persas vão lá e conquistam a região da Mesopotâmia. E conquistam o território dos judeus. Né? Agora judeus, né? Conquistam o território deles. E o que os persas fazem? Os persas eles dão liberdade para os judeus. Tá? Eles dão liberdade religiosa para eles e liberdade política para os judeus. Como que funciona isso? O território continua dos persas, são dos persas. Só que os judeus têm total autonomia. A única coisa que os persas pedem é imposto. Uma vez por ano você vai lá e paga o imposto. Beleza? O judeu já é. Deu liberdade, pode fazer o que vocês quiserem. Tá? Então, voltou a harmonia. Beleza? Aí isso daí é o fim do cativeiro da Babilônia. É justamente nessa época aí, por exemplo, que o livro religioso dos hebreus começa a ser escrito. Tá aí até hoje, que a gente vai trabalhar mais à frente aí com o legado dos hebreus.
tá? Beleza. O que acontece? Aparecem os romanos. Tá? Os romanos conquistam a Pérsia e conquistam Jerusalém. Esse é o problema. Porque quando os romanos conquistam, eles exigem que os judeus fazem a adoração ao imperador. Era um costume comum dos romanos. O que era isso? Uma vez por ano, todo mundo vai lá e se ajoelha ao imperador e proclama devoção ao imperador. Os romanos eram politeístas. Tá? Então, um deus a mais, um deus a menos, grandes coisas. O problema é que os judeus são monoteístas. Para isso, para eles, era uma heresia. Então, eles explodem diversas revoltas contra os romanos por causa desse domínio. Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, eles explodem diversas revoltas contra os romanos. Os romanos cansam disso, tá? E faz a diáspora. O que é isso? Eles vão lá, destrói o templo de Jerusalém, beleza? Destrói o templo e pegam todos os judeus e escravizam. Então é chamado de diáspora, que é a dispersão dos judeus pelo Império Romano. Quando o Império, então eles são todos escravizados e eles são vendidos por cada parte do Império Romano. Lembrando aí que Roma tinha Roma no território que hoje é Inglaterra, Portugal, entendeu? Marrocos, tá? Egito. Então eles são vendidos, são espalhados por todo o território. Eles só voltam para lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Olha só a situação. Tranquilo nessa questão? Então ocorre isso daí com eles no ano 70. Beleza? Tranquilo? Aí vamos lá. A herança dos hebreus. Tá? Quais são as heranças que os hebreus trouxeram para a gente? Primeira coisa, o monoteísmo ético. O que é isso? A crença em um único Deus, monoteísmo, a crença em um único Deus, tá? E que é o Deus que dita a regra de todo o comportamento para a sociedade. Tá? Então, o monoteísmo ético é que nós devemos seguir a regra porque Deus está mandando a gente seguir a regra. É só lembrar, presta atenção se você tem criança pequena em casa, bem pequenininha, né? Aí você vê a criança fazendo uma arte, algo de errado, a mãe fala assim, ai, papai do céu ficou triste porque não queria que você fizesse isso. Tá vendo? Deus que está determinando o que ele deve ou não fazer. Monoteísmo ético. Beleza? Então, o monoteísmo ético é um comportamento, é um grupo de comportamentos, são comportamentos, tá, em que as pessoas devem seguir, mas quem criou esse comportamento é Deus. Beleza? Tranquilo? E, claro, né, herança judaica. Beleza? É uma religião que está aí até hoje, a religião mais antiga que nós temos. Tá? Quais são as características da religião judaica? Primeiro é o livro sagrado, a Torá, que eu falei com vocês, que a Torá foi escrita aí na época do cativeiro da Babilônia. Beleza? Então, uma pessoa judaica, ele tem as fases da vida dele. A primeira fase é a circuncisão, em que ao nascer a criança é circuncisa. Beleza? Seria mais ou menos aí uma espécie de batismo. Ele é introduzido à religião judaica. Quando ele chega aos 13 anos de idade, ele ele passa a ter a maioridade religiosa. Então ele passa a fazer todas as obrigações religiosas. Beleza? Seria mais ou menos aí para o católico a primeira comunhão. Tá? Outra característica da religião judaica é que eles são proibidos de comer carne de porco, cavalo, camelo, carne de coelho, qualquer crustáceo. Tá? Animais marinhos, né? Somente peixes com escama. Beleza? Como, por exemplo, peruá, eles não podem comer. Tá? E eles também são proibidos de tomar leite e comer carne ao mesmo tempo. Até aí, né? Até light. Tá? Os símbolos religiosos da religião judaica. O primeiro, o Muro das Lamentações, que está lá. Tá? O que seria o Muro das Lamentações? É a ruína do templo de Herodes.
Tá? Ou seja, o que foi esse templo de Herodes? Tá? Na época aí do cativeiro da Babilônia, eles reconstruíram o templo. Herodes foi um pretor, né? Foi um administrador do Império Romano em que passou a controlar toda aquela região ali. Ele vai lá, ele é conhecido como o construtor. Herodes fez grandes obras lá, beleza? Fez grandes aquedutos que está lá até hoje, né? Hipódromos, palácios, tá? Então, além disso, ele constrói o templo para os judeus, beleza? Que com a negação dos judeus a se submeterem ao poder do imperador, porque o imperador queria ser considerado como um deus, ele mandou destruir esse templo em 70 depois de Cristo. Aí ficando lá somente a ruína desse templo, que é chamado de o Muro das Lamentações. Depois tem a Menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, aquele candelabro famosão dos judeus. Tá? O 7 representa para eles a perfeição, a plenitude. Então, por isso, 7 pontas. Beleza? Tem a sinagoga, que é o templo religioso deles, o rabino, o sacerdote, e o sábado. Eles não trabalham no dia de sábado, que para eles ali sábado é sagrado. Beleza? Tranquilo nisso? Aí vamos ver um pouquinho aí sobre as festividades religiosas deles. Nós temos o Purim, tá? Que é uma festividade religiosa relembrando aí o sacrifício de Esther, que conseguiu salvar os hebreus, né, do massacre do rei Assucro, beleza? Depois nós temos a Páscoa, o Peshá, que o Peshá é a comemoração da libertação do povo lá do cativeiro do Egito. O Shavuot, que é a revelação da Torá, tá? Foi quando o Deus lá aparece para os sacerdotes deles, eles passam a escrever a Torá. Tá? O Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, beleza? Tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, tá? É um dia no calendário deles, eles têm um calendário próprio, beleza? Em que eles fazem um jejum de 25 horas, eles ficam 25 horas sem comer nada, tá? Somente ervas amargas, beleza? E água. Eles fazem esse jejum uma vez por ano para purificar os seus pecados. Tem o Sukkot, tá? Que é aí um feriado que representa o tempo que os hebreus ficaram no deserto, beleza? Tem o Chanukah, que é o fim do domínio assírio e a restauração do templo de Jerusalém, e o Shinshat Torah, que é um feriado, né, um religioso deles, relembrando aí, comemorando os 10 mandamentos. Beleza? Tranquilinho? Aí agora, enquanto descansa, carrega a pedra, a gente vai falar do segundo grupo, os fenícios. Beleza? Os fenícios aí viviam na região do Mar Mediterrâneo e o Líbano. Então é simples, tá? Os fenícios viviam entre o Mar Mediterrâneo, aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Tá? Eles viviam aqui entre o Mar Mediterrâneo e a cadeia montanhosa do Líbano. Então eles ficavam nessa estreita faixa de terra. Beleza? Tranquilo nisso? Qual era a economia dos fenícios? Tá? Inicialmente, pesca, agricultura e extração de madeira. Só que tem um problema. Esse solo aqui era pobre em agricultura. Então, um solo pobre para produzir agricultura. E ali tinha muita madeira, principalmente cedro. Beleza? Então, eles voltaram para o mar Mediterrâneo. Outra característica que tem ali dos fenícios é que são vários portos naturais. Então, são formações ali geológicas em que facilita o embarque e desembarque de navios, sem a necessidade de construir porto. Tá? Então, isso tudo aí foi importantíssimo para a cultura fenícia. Um solo pobre,
tá? E essa característica naval, eles voltaram única e exclusivamente para o mar Mediterrâneo, beleza? E eles começaram então a ocupar toda a região do mar Mediterrâneo, construindo várias colônias. As mais famosas, nós temos colônia de Cartago e Cádiz, lá na Espanha, beleza? Cádiz aí existe até hoje, nem Cartago também, tá? Então vamos lá. Os fenícios, conforme eu falei com vocês, eles se aventuram para o mar Mediterrâneo. Então, o navio fenício, beleza? Uma importante característica do navio fenício é a quilha. O que é a quilha? Quilha é uma madeira que vai da proa, que é a parte da frente do navio, até a popa, que é a parte de trás, em que dá estabilidade para a embarcação, beleza? Para poder navegar no mar Mediterrâneo, beleza? Então, os navios fenícios, eles tinham quilha. E essa quilha só pôde ser construída graças ao cedro, que é abundante na região dos fenícios, beleza? Então, eles passaram a se aventurar por causa dessas questões aí, beleza? Então, relembrando aí, motivo do sucesso dos fenícios ao se aventurar para o mar Mediterrâneo é o solo pobre para a agricultura, beleza? Próximo ao mar Mediterrâneo, tá? Riquíssimo em cedro, um lugar abundante em cedro e bons portos naturais. Então eles voltaram para o mar Mediterrâneo. Na questão política dos fenícios, nós temos aqui uma imagem da cidade de Cartago. Olha como Cartago era extremamente importante e desenvolvida. Quais são as características das cidades fenícias? Eram cidades-estados. O que era isso mesmo? Cada cidade era independente. Cada cidade-estado, tá? Ela tinha o seu próprio governante, seu próprio código de leis, sua própria religião e assim por diante. Então eram cidades independentes, beleza? Igualzinho nós vimos aí os sumérios lá na Mesopotâmia. Show de bola? As principais cidades-estados dos fenícios, Tiro, Biblos, Sidom e Cartago. Beleza? A sociedade fenícia. A sociedade fenícia, ela era dividida, tá, em reis. Deixa eu aumentar aqui. Brincadeira, hein? Sacanagem isso aí, hein? Eram reis, beleza? Também eram comerciantes, depois seguido por sacerdotes, beleza? E altos funcionários do governo, beleza? Eram administradores do governo. Abaixo dele, nós tínhamos aí os pequenos proprietários, beleza? E artesãos. Abaixo deles, nós tínhamos os escravos, beleza? A religiosidade dos fenícios. Eles eram politeístas, beleza? E eles adoravam, ou seja, adoravam vários deuses. Baal, Adonis, Melkarte, Moloque, beleza? E o interessante é que cada cidade, eles eram politeístas, como é que funcionava? Eu falei com vocês que cada cidade era independente uma da outra. Ok, show de bola. Só que aí, como que era essa parada? Então você ia para Biblos, eles adoravam Baal. Eles iam para Cartago, adoravam Moloque. Eles iam para Tiro, eles adoravam Melkarte. Entendeu? Então cada cidade tinha o seu deus patrono. Tá? Isso daí eu já comentei com vocês lá na Mesopotâmia, que eles faziam essa cultura. Os gregos faziam isso também. Cada cidade grega ateniense, por exemplo, Atenas, beleza? Eles tinham o seu deus protetor. Então os fenícios também tinham isso, beleza? Se você olhar no mapa, vamos voltar aqui, ó, adivinha de onde os gregos pegaram essa ideia? Dos fenícios, beleza? Então, vamos voltar aqui. O legado hebreu e o legado fenício. O mais importante é o alfabeto, beleza? Professor, você falou que na Mesopotâmia e o Egito eles foram extremamente importantes porque foram eles que inventaram a escrita. Corretíssimo. A escrita ideograma, ou seja, era uma ideia aquela escrita.
Os fenícios aqui, a importância dos caras é a escrita fonética, a nossa escrita. O nosso alfabeto é fonético, ou seja, quando você escreve o A, por exemplo, aquele A é um símbolo que representa o som A. A. Entendeu? Aí você vai lá e escreve BA. É um símbolo que significa o som BA. Aí você vai lá e tem o CA. É um outro símbolo que representa o som K. Entendeu? Quem inventou isso foram os fenícios. Por quê? Eles precisavam de uma escrita mais prática. Falei com vocês que no Egito e na Mesopotâmia tinham um funcionário real que era o escriba. O cara ficava 17 anos estudando, aprendendo a ler e escrever. Aqui os fenícios, eles eram comerciantes, eles precisavam de uma escrita muito mais prática. Daí a importância do alfabeto. Beleza? E isso repercutiu tão fortemente para a gente que eu vou subir aqui a imagem para mostrar para vocês. Biblos, que era uma das cidades fenícias. Biblioteca, bibliotecário, ou seja, tudo referente a livros, biblos. Entendeu? Por causa da escrita fenícia. Olha como ela influenciou na nossa vida. Tá? Fechou os fenícios, a gente fala aí dos persas agora. Beleza? E o último grupo aí que a gente vai falar. Beleza? Vamos analisar aí. Os persas, eles eram povos indo-europeus, tá? Que viviam nessa região a leste da Mesopotâmia, a leste do rio Tigre e o rio Eufrates. Está aqui, ó. Beleza? Então eram povos indo-europeus que viviam nessa área aqui. Inicialmente aqui os persas surgiram nessa parte rosada aí, tá? O que aconteceu, cara? Os persas, eles têm uma outra denominação. Os persas também são conhecidos como medos. Beleza? Então nós temos persas ou medos. Beleza? Tranquilo? Esse território também tem um solo pobre. Então os medos foram impulsionados, os persas foram impulsionados a conquistar novos territórios. Tá? Então Ciro o Grande, o Ciro Conquistador também pode ser conhecido assim, ele vai lá e consegue expandir o seu território. Depois de Ciro, vem o filho dele, Cambises, e continua a expandir o território. Olha o tamanho do império, do reino persa. Beleza? Mas é no governo do neto dele, né, de Ciro, Dário, tá? Dário I ou Dario I, em que o reino persa é organizado. Como que é a organização de Dário? Tá? Ele vai lá, capital do reino persa é Persépolis. Ele vai lá e constrói o palácio de Persépolis. É assim que é a gravura dele, como que era o palácio na época dele. Hoje, o resto do palácio de Persépolis, as ruínas de Persépolis, como é conhecido assim. Beleza? O que ele faz com um território enorme desse? Dário divide o território, vou colocar aqui para vocês direitinho. Dário divide o território em satrápias. Beleza? Ele divide o território em estados, igual o Brasil. Divide territórios em estados. Estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Espírito Santo. Beleza? Dário só troca o nome. Em vez de ser estado, é chamado de satrápia. Beleza, tranquilinho. Beleza? Aí voltando ao caso brasileiro. Quem governa os estados brasileiros? O governador. O governador do estado do Rio, o governador do estado do Espírito Santo. Beleza? No Império Persa, quem governa as satrápias? O sátrapa. Beleza? E isso aqui é invenção de Dário para administrar melhor esse território. Além disso, ele inventa o dinheiro, que é o dárico. Beleza? Pô, professor, como é que era na época dos egípcios? Como é que era na época da Mesopotâmia? Pô, eu já falei com vocês, era moeda, mas era um metal. Lembra que eu falei cobre, estanho, beleza? Para fazer o bronze, que era importante para eles. O ouro também era utilizado, beleza? Mas era pepita, eles não tinham a moeda em si, beleza? Dário é quem inventa essa desgraça do dinheiro.
Beleza? Isso daí facilitou as trocas comerciais. Outra coisa que ele faz, ele constrói a primeira estrada. E, porra, professor, como é que era? Não existia estrada. Entendeu? Então, foram os persas que inventaram a estrada. Isso daí para facilitar o transporte de mercadorias e as forças armadas do Império Persa. Beleza? Outra coisa que o Dário faz, ele inventa o correio. Então, na estrada real, ele colocava, a cada 5 quilômetros, ele colocava um posto do correio. Então, saía, por exemplo, de Bom Jesus para Itaperuna. Beleza? O correio. Uma mensagem. O cara ia a cavalo, ia né, rosetando o cavalo até a Asa Branca. Chegava na Asa Branca, um território na saída da cidade, né? Ele ia lá, trocava o cavaleiro e trocava o cavalo, passava a mensagem com um cavaleiro e um cavalo novo e pau no burro, mais 5 quilômetros. Chegava lá, outro posto do correio, passa a mensagem para o outro, com o cavalo descansado, com o cavaleiro descansado, pau no burro de novo, até chegar em Itaperuna, até chegar na cidade vizinha. Beleza? A ideia do cara? Isso era assim que funcionava o correio na época. Beleza? E outra coisa que Dário inventa é a ideia do reino universal. Tá? O que era isso? Ele queria a paz mundial. O primeiro a falar de paz mundial foram os persas. Beleza? Como que a gente ia alcançar a paz mundial? Simples. Vamos vencer todo mundo. Então nós, persas, vamos dominar o mundo. Pink o cérebro. Nós vamos dominar o mundo. A partir do momento que a gente dominar o mundo, vamos acabar com a guerra. Porque nós já dominamos o mundo. Entendeu? A linha de raciocínio do cara. Então a ideia é do reino universal e tolerância religiosa. Para garantir a paz, cada um tolera a religião do outro. Beleza? Aí você fecha o que eu falei com vocês com os hebreus. Quando os persas vão lá e dominam aquela área, o que ele faz, meu querido? Vocês agora pertencem ao Império Persa, ao Reino Persa. A única coisa que eu peço a vocês é imposto. Paga imposto, uma vez por ano está resolvido. Aí, ó, tolerância religiosa, beleza? Morreu o assunto. Show de bola. Beleza? A religiosidade persa. Essa religiosidade também existe até hoje. Aqui, ó, os símbolos, beleza? Nós temos aqui os símbolos. Tá? Qual é a característica da religiosidade deles? É o zoroastrismo ou mazdeísmo. Foi organizado por Zoroastra ou Zaratustra. Tá aqui a imagem dele, beleza? Assim falou Zaratustra. Não tem essa parada? Então, foi organizada por ele. Tá? Qual é a importância? É o primeiro a falar de dualismo. Tá? Ou seja, é o primeiro a falar sobre céu e inferno, bem, mal. Os judeus não existe inferno, por exemplo. Tá? Pô, como é que acontece nos judeus quando as pessoas morrem? Você está morto. Tá lá. Por isso que é um problema sério para estudar a história dos judeus por causa disso. Os judeus, eles acreditam piamente que ninguém pode mexer no túmulo de uma pessoa. Porque quando eles ainda esperam a volta do Filho de Deus, tá? Jesus Cristo é Filho de Deus só para os cristãos. Para os judeus ele não é. Para o judeu ele é um profeta, como Elias, como Moisés, beleza? Como Samuel. Tá? Então é apenas mais um profeta. Então eles ainda esperam. Eles acreditam que quando o Filho de Deus voltar, essas pessoas que estão nesses túmulos vão ressuscitar. Beleza? Então aí eles não deixam ninguém mexer. Isso daí atrapalha muito os estudos históricos. Bem, enfim, vamos voltar aqui. Mas, então, os persas, eles acreditam, eles são os primeiros a falar de religião dual. Céu, inferno, bem, mal, vida, morte, beleza? Tá? Então, como que é? Nós temos Ormu Mazda, que representa o Deus bem, Deus bondoso, e Arimã, que é o Deus maligno. Beleza? Nós temos aqui a imagem aqui embaixo aqui de Mazda, Hormuz Mazda, tá vendo aqui essa imagenzinha aqui, tá? E o livro sagrado dele é o Avesta. Show de bola? E aí a gente fechou os persas. Tranquilinho?
Então aí hoje a gente fecha a nossa videoaula de hoje. Com um abraço, um beijo, queijo para vocês e até semana que vem. Show de bola!